A representação dos empregados na empresa, um novo Instituto do Direito Coletivo Brasileiro. Rodolfo Pamplona Filho e Guilherme Levien Grilo. Resumo: o artigo examina o regime jurídico da representação dos trabalhadores na empresa, recentemente aprovado no âmbito da Reforma Trabalhista de 2017. Com apoio na experiência comparada e na Constituição Federal de 1988, evidencia o seu conceito e os aspectos que compõem o seu conteúdo jurídico, especialmente os direitos de participação e informação dos trabalhadores. Em seguida, examina o regime jurídico recentemente aprovado, especialmente as atribuições da Comissão dos Trabalhadores, processo eleitoral e garantias aos trabalhadores, analisando a sua correspondência constitucional. 1. Introdução. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elencou, no art. 11 do Catálogo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o direito à representação dos trabalhadores na empresa. Embora o Constituinte não tenha atribuído qualquer limite eficacial à norma, a sua regulamentação adveio tão somente com a Reforma Trabalhista de 2017, que alterou substancialmente a consolidação das leis do trabalho e trouxe ao ordenamento pátrio a disciplina desse instituto tradicional do direito coletivo do trabalho estrangeiro. Decorrente do natural espírito associativo inerente às relações laborais, a concepção de um núcleo organizado dos interesses dos empregados na empresa surge no início do século XX, inicialmente como organismo sindical. Ganha nova roupagem no Estado corporativo italiano, alemão e português, sendo concebida não mais como parte da luta proletária, mas núcleo idealizado da aliança entre o capital e o trabalho. Ao fim do Estado corporativo, as comissões de trabalhadores assumem maior feição interventiva na vida da empresa, especialmente na França e Alemanha. Atualmente, a comunidade europeia tem empreendido esforços para o aprimoramento jurídico da figura, especialmente no que diz respeito aos grupos transnacionais, no qual a representação sindical não consegue ainda conferir proteção jurídica adequada, sem embargo da necessidade de contornar as perdas sociais sofridas pelos trabalhadores nas últimas décadas. Desse modo, diretivas têm sido aprovadas pelo Conselho e implementadas pelos países membros, no espírito de responsabilidade social das empresas, com destaque para a Diretiva 94/45/CE, sobre a constituição de um Comitê de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e consulta dos trabalhadores nas empresas e grupos de empresas de dimensão comunitária, e para a Diretiva 2002/14/CE, que será linhas à frente examinada. Por sua vez, a Organização Internacional do Trabalho promulgou em 1971 a Convenção N135 acerca da representação dos trabalhadores na empresa, cuja ambiência política brasileira apenas propiciou a sua ratificação em 1991, Decreto N122/91, cuja disciplina será examinada a seguir. O Brasil, embora tardiamente, trouxe a previsão do Instituto na Carta Constitucional, igualmente imbuído no espírito de participação democrática nas relações trabalhistas, a fim de promover o entendimento direto com os empregadores, como alternativa/complementariedade à representação sindical. Tal entendimento tem se mostrado, na prática, complexo e desafiador, tendo em vista a resistência sindical, embora no continente europeu os sindicatos já estejam, desde a década de 70,
empenhados no desenvolvimento efetivo da participação dos trabalhadores na gestão da empresa. Além disso, persiste a dificuldade de associação coletiva permanente e organizada dos trabalhadores no seio das médias e pequenas empresas, atualmente descentralizadas e fragmentadas pelo fenômeno da exteriorização, bem como pela resistência natural dos acionistas das empresas no sentido de acomodação da representação e da participação nos órgãos de gestão, muitas vezes justificada na confidencialidade gerencial. Nada obstante as dificuldades práticas, trata-se de um instituto em desenvolvimento e ascensão, cujas bases jurídicas de regulamentação constitucional na ordem brasileira são agora disciplinadas na CLT. O presente artigo, nesse sentido, objetiva traçar em linhas gerais o núcleo essencial do direito fundamental de representação, a partir de exemplos muito breves do direito comparado, para, no último tópico, analisar a adequação da nova legislação ao texto constitucional. 2. Breves notas sobre o núcleo do direito de representação dos trabalhadores no ordenamento português, espanhol, francês e alemão. O legislador português disciplinou, no artigo 54 da Carta de 1976, o direito fundamental de criação das comissões dos trabalhadores como instância de representação, defesa dos seus interesses e intervenção democrática na vida da empresa, divididos em direitos de informação, a. Receber todas as informações necessárias ao exercício da sua atividade de gestão, b. Exercer o controle de gestão nas empresas, e participação, c. Participar nos processos de reestruturação da empresa, especialmente no tocante a ações de formação ou quando ocorra alteração das condições de trabalho, d. Participar na elaboração da legislação do trabalho e dos planos econômicos sociais que contemplem o respectivo sector, e gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa, a partir de um rol meramente exemplificativo. São direitos, portanto, elementares e constitucionalmente configuradas como instrumentos de intervenção democrática dos trabalhadores na vida da empresa, a partir de um trinômio que guarnece o seu conteúdo essencial, a começar pelo direito instrumental de informação, objeto da Diretiva nº 2002/14/C, de 11 de março de 2002, que estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia e compreende a informação sobre a evolução recente e a evolução provável das atividades da empresa ou do estabelecimento e a sua situação econômica, b. A informação e a consulta sobre a situação, a estrutura e a evolução provável do emprego na empresa ou no estabelecimento e sobre as eventuais medidas de antecipação previstas, nomeadamente em caso de ameaça para o emprego, e c. A informação e a consulta sobre as decisões susceptíveis de desencadear mudanças substanciais no nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho. Em seguida, o legislador confere às comissões o direito de gestão e participação, sendo esses, indubitavelmente, os mais importantes no âmbito da intervenção dos trabalhadores. Não se confundem os direitos de gestão e participação com a autogestão da empresa, perspectiva existente em outros momentos históricos, mas há um processo de índole democrático-conciliatória dos sujeitos envolvidos, que no caso português é acolhido inclusive pelo Código das Sociedades Comerciais,
art. 64º, segundo o qual incumbirá à administração atender aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores. O Estatuto de los Trabajadores da Espanha não confere expressamente o poder de gestão ao representante dos trabalhadores, embora a procedimentalização do poder de consulta permita a participação efetiva dos trabalhadores na tomada da decisão empresarial que afete os seus interesses, devendo ser inclusive informado previamente do conteúdo da decisão. Os comitês de empresa, comitês de enterprise, franceses possuem poderes mais alargados quanto à informação e participação por meio da consulta e assento nos órgãos de administração da empresa, art. L2323-2SS, assegurando aos membros a tomada permanente de contas dos seus interesses nas decisões relativas à gestão e ao desenvolvimento econômico e financeiro da empresa, organização do trabalho, formação profissional e técnicas de produção, LL 23231. É, contudo, o caso alemão que melhor atinge a finalidade da representação dos trabalhadores, uma vez que, por uma luta do sindicalismo da década de 70, assegurara o poder de cogestão entre sócios e empregados nas sociedades anônimas, por meio do órgão denominado Conselho de Vigilância, o qual tem a tarefa de controlar a atividade da SA com mais de 500 empregados, cujo quadro pode ser composto por até 50% de trabalhadores. Além do Conselho de Vigilância, o Comitê de Empresa, leia-se, de empregados, possui os típicos direitos de informação e consulta. Ressalte-se, nesse particular, que a Lei Orgânica do Estabelecimento Alemã, Betriebsverfassungsgesetz, bipartiu o Comitê de Empresa por empresa e estabelecimentos, sendo a primeira relacionada aos assuntos econômicos, Conselho Econômico de Empresa, e nos Betriebsrat, Conselho de Estabelecimento, os assuntos de cunho social. Em linhas gerais, nos conselhos de estabelecimentos são garantidos os direitos à informação, consulta, participação e codecisão, podendo inclusive celebrar acordos por estabelecimento. Nos comitês de natureza econômica, que se dão no âmbito da empresa, convém destacar o direito à informação, previsto no art. 69, número 3 da Betriebsverfassungsgesetz, segundo o qual o empresário deverá, pelo menos uma vez em cada trimestre, dar conhecimento ao pessoal da situação e evolução da empresa. Esse direito, um dos mais relevantes do conjunto normativo alemão, tem nitidamente o propósito de conferir efetividade ao direito geral de informação, a fim de se evitar uma fórmula vazia de conteúdo. Em suma, sem a pretensão de aprofundar os direitos de consulta, participação e gestão no presente estudo, mas cumprindo a tarefa de introduzir e noticiar o conteúdo típico do poder de representação a partir dos exemplos de Portugal, Espanha, França e Alemanha, verifica-se a presença de um núcleo essencial do direito fundamental à representação associado ao trinômio, repita-se, informação, consulta e participação na gestão empresarial, todos eles radicados na ideia de intervenção democrática na empresa, cuja finalidade está longe de simples envolvimento dos trabalhadores nos objetivos empresariais ou mesmo de mero canal de interlocução dos fins da empresa junto aos empregados. Pelo contrário, evidencia um mecanismo relevante de ação coletiva dos trabalhadores, complementar ao sindicato externo, para a promoção y defensa de los intereses propios de IES e coletividade frente a los intereses de la parte empresarial,
que se imbuem na medida da verdade. 3. O conteúdo jurídico da representação dos trabalhadores na Constituição Federal de 1988. O legislador constituinte brasileiro inseriu, como acima já transcrito, o direito à eleição de um representante nas empresas que possuam mais de 200 empregados, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Tal direito deve ser complementado pelas previsões contidas na Convenção N. 135 da OIT, ratificada pelo Brasil pelo Decreto N. 122/91, com eficácia jurídica supralegal no direito pátrio, de modo a conferir aos representantes eficazmente a proteção jurídica contra todas as medidas que lhes possam causar prejuízo, incluindo o despedimento, art. 1º, bem como as condições que permitam o desempenho das suas atividades, art. 2º, 1. Tal bloco de normatividade inaugura, no direito positivo brasileiro, a representação dos trabalhadores no seio da empresa, cujo conteúdo jurídico constitucional não permite ir além da participação democrática na empresa, assegurado o direito de associação, reunião, informação, deliberação dos interesses dos trabalhadores e negociação com o empregador. É esse o núcleo jusfundamental essencial, que não permite redução, sob pena de contrariar a dignidade e razão de ser da norma constitucional. A relação entre empregado e empregador tende a ser naturalmente conflituosa e não pode ser reduzida, por qualquer mecanismo fictício, a uma relação de colaboração harmônica de interesses. É por essa razão, prevendo a natural conflituosidade, que a representação dos trabalhadores foi inserida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais e a Organização Internacional do Trabalho impõe à empresa o dever de garantir as condições do seu exercício, no que se inclui a proteção do empregado representante. É com vistas à prevenção/resolução dos conflitos naturalmente existentes na relação capital-trabalho que a norma existe e deve ser perseguida pelo legislador infraconstitucional, o que não elimina o veio associativo e a sua inerente combatividade deliberativa e negocial, desde que em harmonia com a lealdade, a boa-fé e o compromisso do entendimento recíproco. Não é outra a opinião doutrinária a esse respeito. A finalidade da norma em comento reside na promoção do entendimento direito entre empregados e empregadores, no âmbito de trabalho. A concórdia e a prevenção de conflitos encontram-se na mira do normativo inovador da Constituição de 1988. Outro aspecto que deve ser enfrentado ao se examinar o conteúdo jurídico da representação dos trabalhadores do artigo 11 da Constituição Federal diz respeito à existência de limite do número de representantes imposto pelo legislador constituinte e, sucessivamente, a possibilidade de instituição de comissão de trabalhadores no âmbito da empresa. Quanto ao primeiro aspecto, tem-se que a redação da norma tem como objetivo a criação de uma instância de representação para empresas de um determinado porte econômico, não se extraindo uma vedação à eleição de mais de um representante, atendendo ao princípio da proporcionalidade, o que pode ser perseguido tanto pelo legislador ordinário quanto pelas normas coletivas da categoria, sem prejuízo de uma pactuação entre as partes no âmbito do regulamento empresarial. Nesse sentido, igualmente, tem apontado a doutrina. No que diz respeito à criação de comissão de trabalhadores, verifica-se que perante tal assunto o legislador constituinte não se ocupou, não havendo qualquer vedação à constituição de uma comissão de trabalhadores,
até mesmo por força do princípio da liberdade de associação, desde que o representante com assento na deliberação direta com o empregador seja o representante eleito, não a comissão. Pode-se argumentar, inclusive, que a comissão está implícita no instituto da representação, uma vez que o representante não age solitariamente e nem é esse o objetivo da norma, que busca por meio de um sujeito autorizado a representação do coletivo, que por uma procedimentalização que assegure a democracia interna, se organize por meio de uma comissão, a qual se encontra ainda mais justificada em caso de eleição de mais de um representante na empresa. Por fim, saliente-se que o bloco de normatividade da representação dos trabalhadores contempla ainda os vetores essenciais da Constituição do Trabalho, quais sejam, a valorização do trabalho humano, art. 1º, 4ª, 170, fundamento da República e da ordem econômica, assim como a promoção da melhoria da condição dos trabalhadores, art. 7º, caput, bem como da dignidade da pessoa humana. 4. Exame da representação dos trabalhadores na reforma da CLT. A redação do art. 510 dispõe sobre a finalidade e a composição das comissões de trabalhadores, nos seguintes termos: nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Um ponto digno de nota inicial diz respeito à criação de um título próprio às comissões de representantes na empresa, independentemente da atividade sindical, com a nítida finalidade de demarcar a posição política de autonomia em relação aos sindicatos. Nada obsta, contudo, inclusive por força da sua liberdade de atuação, que a comissão dialogue com o sindicato representativo da categoria, o que é natural em função das atribuições conferidas pelos itens 7º e 8º do art. 510b, da CLT. O caput do art. 510A evolui em relação à proposta original, após os substitutivos apresentados, ao dispor sobre a criação da Comissão dos Trabalhadores, não apenas de um representante dos trabalhadores conforme o projeto original, nas empresas com mais de 200 empregados, reafirmando o texto constitucional no sentido de promover o entendimento direto com os empregadores. O texto normativo, no que diz respeito à composição das comissões, obedeceu a uma proporcionalidade estrita, não prevendo representante para empresas com menos de 200 empregados ou mesmo de uma maior composição nas empresas de grande porte ou com mais de um estabelecimento. Aliás, o texto não cuidou dos estabelecimentos, que são as unidades de produção de uma empresa, do que se depreende que o quantitativo não é suficiente se a empresa possuir múltiplos estabelecimentos. É suficiente se considerada uma comissão unitária, mas se houver necessidade de manter representação ao nível dos estabelecimentos, o número pode se revelar insatisfatório. Diante da lacuna, e baseado no princípio da autonomia organizacional, nada impede que a comissão crie meios de diálogo com os estabelecimentos, seja por meio de assembleias periódicas ou mesmo de subcomissões. Além disso, ao não observar critérios menos estritos de proporcionalidade, a redação atrairá a mesma discussão existente em relação ao art. 522 da CLT, que fixa em 7 o número máximo de dirigentes sindicais, sob o argumento de uma interferência estatal na sua autonomia organizativa. Vale lembrar que o TST já flexibilizou tal limite, ao permitir uma maior composição, embora dispondo que não gozarão das garantias previstas no art. 543, terceiro,
Súmula número 369, segunda, TST. 4.1. Atribuições da Comissão dos Representantes dos Empregados. O dispositivo nuclear do título relativo à representação dos trabalhadores é o art. 510b, que fixa as atribuições da Comissão dos Trabalhadores. A primeira atribuição, prevista no inciso I, é a de representar os empregados perante a administração da empresa. Por representação, entende-se atuação por conta de outrem, o que significa dizer que incumbe à comissão a atuação no interesse dos representados na empresa. Por empresa deve-se entender os seus órgãos de gestão empresarial, cuja instância máxima é a Assembleia Geral, onde por imperativo lógico a representação dos trabalhadores se dará. O dispositivo, portanto, ao assegurar a representação dos trabalhadores perante a empresa ou seus órgãos, resguarda o direito à informação e consulta, bem como a instrumentalização desses direitos, como emissão de pareceres a respeito dos interesses dos trabalhadores a serem tutelados ou negociados. Com efeito, o texto normativo se aproxima ao direito francês, que não assegura o modelo da cogestão, como o faz o direito alemão, mas possibilita os mecanismos democráticos de participação na vida empresarial. Vale ressaltar que estão naturalmente abrangidos como empregados todos aqueles que trabalham em favor do empregador complexo, ou seja, não apenas os empregados diretos, mas também os terceirizados, da mesma forma que estão naturalmente abrangidos os trabalhadores intermitentes, horistas, teletrabalhadores, a domicílio ou qualquer outra forma atípica de regime de prestação de trabalho, devendo-se assegurar a sua participação nas instâncias de deliberação e decisão, a serem facilitadas, vg. por meio eletrônico. Não estarão abrangidos os exercentes de órgãos de direção que, em função da sua autonomia, não são qualificados como empregados ou se encontram com o contrato suspenso. Nos incisos seguintes, traz o bloco da conciliação no âmbito da empresa, em conformidade à matriz negocial da reforma trabalhista, quais sejam, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base na boa-fé e do respeito mútuo, inciso 2º, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, inciso 3º, e buscar soluções para os conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais, inciso 4º. O bloco de conciliação elege a comissão como um órgão privilegiado no âmbito do entendimento recíproco, o que supõe a sua instrumentalização, com direito de informação e consulta relativa às matérias de interesse dos empregados, direito de petição aos órgãos de gestão, reunião periódica e deliberação das pautas internas, instância privilegiada de representação dos empregados face aos poderes do empregador e da atividade normativa da empresa. Há, portanto, um amplo aspecto de ordenações que se davam de forma unilateral ao conjunto dos trabalhadores, que passam a ser, depois de instaurada a comissão, por ela mediada. O inciso V confere uma atribuição que, a princípio, não deveria ser das comissões, uma vez que assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical é dever do empregador já garantido na Constituição e na legislação infraconstitucional, daí porque desnecessária a regra. Por outro lado, deve a comissão fiscalizar o direito à não discriminação,
por se tratar de um direito que se desenvolve no plano da realidade de uma forma peculiarmente específica, muito dos quais de forma indireta, ou seja, a partir de regulamentos genéricos e em tese lícitos, mas que atingem especialmente os sujeitos diferentes. Por ser a inclusão um tema sensível e particularizado, é conveniente às comissões o dever de cooperar para a não discriminação nas relações de emprego. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação, inciso 6º, visa assegurar às comissões um papel procedimental, de instaurar no seio empresarial mecanismos processuais internos que garantam ao empregado o direito de reclamação, especialmente no que diz respeito ao jus resistente a e face aos poderes do empregador, notadamente o jus puniendi. O inciso 7º atribui às comissões o dever de acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, ou seja, uma atividade fiscalizatória típica das comissões internas de empresa, que deve dialogar com outras comissões, especialmente a CIPA. Por fim, demarcando a autonomia e apartamento do sindicato, o legislador impõe às comissões no inciso 8º a tarefa de acompanhar as negociações para a celebração de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, sem prejuízo da atribuição constitucional dos sindicatos. Ou seja, sua atividade nem prejudica a atuação dos sindicatos nas empresas e ao mesmo tempo em que a sua participação não vincula o ente sindical, típico agente da negociação coletiva. O parágrafo 1º assegura às comissões que as decisões serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Já no parágrafo 2º assegura o direito de organização e atuação independente, o que inclusive corrobora com a ideia de serem os dispositivos acima enumerados exemplificativos, na medida em que a comissão poderá, de forma independente, atuar para além das atribuições mínimas a ela conferidas, sem sofrer a intervenção da empresa em suas atividades. Por certo que a atuação independente é não apenas um direito da comissão como um dever que recai sobre o empregador, de forma negativa, no sentido de não obstar tal atuação, e positivo, no sentido de conferir meios para a atuação independente, tal como local apropriado para a sua instalação, direito de reunião, sem prejuízo do salário dos trabalhadores, direito a utilizar os espaços físicos da empresa para a sua atuação e informação, até mesmo porque o meio ambiente da empresa é difuso. Pertence a uma coletividade, art. 200, 8ª, cf. 4.2. O processo eleitoral. Quanto ao processo eleitoral, a disciplina fica a cargo do art. 510-C, segundo o qual prevê convocação com antecedência mínima de 30 dias do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. Embora não fique claro, em uma primeira leitura do parágrafo 1º, quem deverá convocar é a comissão eleitoral, já formada por 5 empregados não candidatos. Isto, porque o dispositivo em tela veda qualquer interferência da empresa e do sindicato da categoria no processo, do que se infere que convocação não deve ser feita pela empresa, mas pela comissão. Poderão se candidatar, na forma do parágrafo 2º, qualquer candidato, salvo aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado, sendo eleitos os candidatos mais votados, em escrutínio secreto, vedado o voto por representação,
que tomarão posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. A eleição será realizada e a comissão empossada, ainda que com o número de candidatos insuficientes ao quantitativo mínimo previsto no parágrafo 1º do art. 510. A tal previsão normativa torna, a nosso entender, fragilizada a comissão de representadores empossada. No caso, a melhor alternativa normativa seria uma segunda convocação, complementar à primeira, por mais 30 dias, abrindo-se mais inscrições de candidatos. Em caso de manutenção do quadro insuficiente, realizar-se a eleição. Por fim, no que diz respeito ao processo eleitoral, outro dispositivo que não condiz com a dignidade constitucional das comissões de serviços. Dispõe o parágrafo 6º que, não havendo nenhum registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. O prazo é demasiado elástico e não promove a sensibilização dos trabalhadores para a candidatura. A melhor alternativa, nesse caso, seria uma nova convocação, de 30 dias. Não foi, contudo, a opção do legislador, o que não legitima, por outro lado, a regulamentação infraconstitucional. 4.3 Garantias dos representantes dos trabalhadores. Previstas no art. 510-D, asseguram o mandato de 1 ano, sendo vedada a recondução, que constava do projeto aprovado na Câmara dos Deputados. A duração de 1 ano de mandato mostra-se insatisfatória, até porque, não raro, os processos negociais perduram por mais de 1 ano na prática empresarial, o que acaba por tornar bastante insuficiente o prazo do mandato conferido ao representante da Comissão dos Trabalhadores. Ao que parece, o legislador buscou equiparar o mandato ao representante da CIPA, que é também de 1 ano. Ocorre que as atividades do cipeiro, embora de importância fundamental, revelam-se menos abrangentes às da Comissão de Trabalhadores, que deve cuidar de assuntos muito diversificados, inclusive aqueles correlacionados à gestão da empresa. Acrescenta o parágrafo 1º a não elegibilidade do membro que houver exercido a função de representante dos empregados por 2 períodos subsequentes. A redação melhora o projeto original, que tornava inelegível o candidato que houvesse cumprido o mandato com recondução. Tal limitação apenas se justificava no caso de mandatos consecutivos, o que é saudável à oxigenação do quadro da Comissão dos Trabalhadores. O impedimento, por outro lado, da candidatura não consecutiva do empregado que tenha sido eleito em 2 mandatos fragilizava ainda mais a comissão, especialmente pela curta duração do mandato. Mantendo-se a possibilidade de candidatura de representantes que já tenham gozado de mandato, embora com uma quarentena de 2 mandatos, ao tempo em que oxigena o quadro impossibilita que a comissão seja composta eternamente por cristãos novos, sem a experiência que o difícil mistério exige. O mandato de membro de comissão de representante dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções, segundo art. 510. A redação é novamente lacunosa quanto à interrupção, uma vez que haverá períodos temporais em que o empregado estará na plenitude das suas atividades de representação, que podem durar dias, inclusive. Nesse caso, depõe a razoabilidade em favor da interrupção do contrato. O que o legislador pretende vedar é uma interrupção prévia pelo exercício do mandato, o que é diferente da interrupção para a atividade.
Naturalmente que o representante tem assegurada a garantia contra a dispensa, nos moldes da proteção sindical, isto é, da candidatura até um ano após o mandato. Silencia, contudo, a respeito da proteção contra a transferência do local do serviço e demais atos discriminatórios pelo exercício da função. Quanto à discriminação, o silêncio não importa prejuízo, uma vez que o princípio geral da proteção contra a discriminação abrange, evidentemente, o representante da empresa, inclusive por força da norma internacional. Por outro lado, é grave a não extensão da proteção contra a transferência dos empregados eleitos representantes, por se tratar de atividade que colide com os interesses empresariais e, na prática, a forma mais imediata de obstaculizar o exercício da função é a transferência do local da prestação do serviço. Nesse caso, deve prevalecer o entendimento basado no princípio da não interferência da empresa na atividade sindical, o que representaria um ato de anti-representação por parte da empresa, um atentado contra a democracia interna e a finalidade constitucional da Comissão de Representação dos Trabalhadores. 5. Conclusão. Feitas as considerações a respeito das linhas gerais do quadro normativo da representação no direito comparado, aliado às considerações de ordem constitucional, o cotejo à regulamentação brasileira aponta para restrições do núcleo essencial do direito de representação, que é a participação dos trabalhadores na empresa, notadamente pelo teor instrumental aos interesses do empregador reservado à representação dos trabalhadores. Por outro lado, convém assinalar que se trata da primeira regulamentação da representação dos empregados no ordenamento jurídico brasileiro, a qual, pela ausência de tradição da figura, serve de pavimento aos desenvolvimentos vindouros, inclusive porque a representação alcança um status diferenciado na contemporaneidade, com um conteúdo alargado de atribuições, especialmente no âmbito de negociações atípicas, o que é assunto para outro diálogo.